A paz do Senhor, amados. Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD aqui da Igreja Olaria de Deus. Quem vos fala é o diácono Matheus Martins e hoje estaremos dando sequência ao estudo da nossa revista do segundo trimestre, que tem como tema a Igreja Eleita e, em especial, iremos estudar hoje a lição de número 5, que tem como tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Convido os amados que façamos uma oração antes de darmos início a este estudo. Senhor Deus e Pai, primeiramente obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos em Tua presença. Mais uma vez temos o privilégio e a honra de estarmos juntos, aprendendo mais a respeito de Ti, aprendendo mais a respeito das Tuas boas novas, ó Pai. Que tudo aquilo que nós venhamos aprender, Senhor, não fique apenas no campo das ideias, mas que possamos colocar em prática e que possamos mostrar ao mundo que o Teu Filho veio e morreu por cada um de nós. Que a nossa vida seja a Bíblia que o mundo não lê. Que as nossas vidas venham impactar todos aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, amados, dando início à nossa lição, vou estar lendo aqui o nosso texto áureo, que se encontra lá em Efésios 2, 4 e 5, que vai dizer o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nossa verdade prática é a seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então a nossa verdade prática ela vai resumir muito bem tudo aquilo que nós vamos estar estudando esta manhã, onde vamos estudar desde quando fomos libertos lá no passado do pecado até quando recebermos uma nova vida junto com Jesus Cristo. Então, o nosso texto base se encontra em Efésios de 1 a 10. Convido os amados que acompanhem comigo essa leitura nas suas casas, pegue a sua Bíblia, se você tiver a revista, pegue a revista e vamos estudar juntos essa lição. E vai dizer assim, a partir do versículo 1 de Efésios 2: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, amados, vocês podem ver aí que o apóstolo Paulo vai estar basicamente discorrendo sobre toda a trajetória do cristão, desde quando ele é chamado das trevas, chamado do mundo, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, a nossa introdução vai dizer o seguinte: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, o nosso primeiro tópico vai dizer o seguinte: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Então, nós vamos estudar aqui como que era a minha, como que era a sua vida antes de nós sermos alcançados por Cristo, quando estávamos mortos ainda, conforme o autor aqui vai destacar, estávamos mortos dos nossos pecados e ofensas. Então, o primeiro ponto é a nossa condição anterior. É interessante que Paulo, lá em Efésios 2, 1, que nós acabamos de ler, ele vai dizer: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então a gente tem aqui duas palavras diferentes: ofensas e pecados. A palavra ofensa, ela vai vir do grego e vai significar o seguinte:
o termo original era paraptoma e tinha o sentido de passo em falso de forma deliberada. Ou seja, uma ofensa pode ser caracterizada como um erro planejado, um erro que foi calculado antes de ser feito, aonde a pessoa planejou cometer aquilo, tanto que o significado é passo em falso de forma deliberada, foi uma escolha. A pessoa escolheu ofender. Nesse caso, quem está sendo ofendido? Deus está sendo ofendido. Nós ofendíamos a Deus com as nossas escolhas que tomávamos. E pecados, e é muito interessante, o termo pecado no original grego se chamava amártia, que descreve como aquele que erra o alvo. E é interessante, quando a gente vai estudar esses significados original das palavras, que amártia vai ser dito que quem escreveu, quem criou essa palavra era Aristóteles. Na época que ele escrevia as suas peças teatrais, as chamadas tragédias, que eram uma categoria de teatro na época, onde Aristóteles, quando ele usava essa palavra amártia, era um erro que o personagem da história cometia, só que não era um simples erro, era um erro trágico. Era um erro que causava uma dor muito grande à pessoa que cometia esse erro. Então, tanto que depois surge, a gente usa muito em dia, por exemplo, erro trágico. O erro trágico vem daí, vem dessa palavra amártia. Então, olha o significado pesado que o pecado tem. É um erro trágico, é um erro que causa um dano muito grande àquele próprio que cometeu esse erro, aquele que errou o alvo. Então, o conceito da morte, quando ele trata aqui, não é morte física. Nós estamos tratando aqui sobre morte espiritual, provocada pelo pecado, e que inevitavelmente esse pecado, essas ofensas, vão separar o homem de Deus. Vamos ler aqui em Isaías 59, vou trazer muitas referências bíblicas aqui, eu peço que você de casa também me acompanhe na nossa jornada pela Bíblia. Isaías 59, só para dar aqui um contexto da história, o povo de Israel mais uma vez se encontrava longe de Deus, afastado de Deus, cometendo práticas erradas. E o profeta Isaías ele é levantado para questionar o povo, para tentar trazer esse povo novamente à presença de Deus verdadeiramente. Então, Isaías 59, 2, olha o que Isaías vai dizer. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, olha o peso, olha o que o pecado acarreta. Ele escondia a face do povo de Israel para que Deus não os visse. Da mesma forma, uma pessoa que vive no pecado, a face dela é escondida de Deus pelo próprio pecado. Vai dizer também, para que vos não ouça. Eles não eram ouvidos por Deus, a pessoa que vive no pecado não é ouvida por Deus. E a gente vai ver muito bem essa separação quando a gente vai estudar toda a história da Bíblia, desde quando o homem é expulso lá do Jardim do Éden por causa da sua escolha errada. A gente vê que há essa separação completa entre Deus e o homem, porque uma escolha que o homem fez, a gente vai ver quando eles estavam lá nos tabernáculos na época, só o sacerdote podia entrar uma vez por ano na presença de Deus e ainda tinha um véu que separava o povo de Deus. Mas aí a gente vai ver que quando Jesus é crucificado, esse véu vai se rasgar de baixo a cima, indicando que novamente é feita essa união de Deus com o homem. Mas olha só que importante é nós termos cuidado com o pecado, porque o próprio pecado nos encobre da presença de Deus, da vista de Deus. E Tiago 1,15 é um outro versículo também muito bom, muito importante, porque Tiago ele vai descrever aqui como se fosse o ciclo de vida do pecado. Ele vai dizer o seguinte, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a concupiscência é um desejo desenfreado. Se você for pegar aí no dicionário, vai dizer algo nesse sentido. Um desejo forte, incontrolável. Então, aquele desejo, ele vem na mente, por exemplo. Mas ele ainda não foi consumado, não foi concebido. Ele está ali na mente. Só que aí, o desejo, ele dá à luz ao pecado. Aí a pessoa começa a planejar cometer o pecado. E o pecado sendo consumado, ele vai gerar a morte. Então, olha que impactante isso nas nossas vidas. Todo esse ciclo de vida do pecado, que começa pequenininho, começa só como
um pensamento, um desejo, no final dele se torna a morte. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que antes estávamos mortos dos nossos pecados, estávamos separados de Deus. Então, por isso foi feita necessária essa vinda de Cristo. E mais à frente vamos detalhar melhor isso. Então, o ponto 2 vai dizer, nossas ofensas e pecados. Mas quais eram essas ofensas e pecados que cometíamos, que nós praticávamos, que o apóstolo Paulo vai nos ensinar? O ponto 2.1 vai dizer o seguinte, andastes segundo o curso deste mundo. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo? As pessoas sendo guiadas pelo sistema que domina no mundo. A gente vai ver na palavra que vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, todo aquele que está seguindo o fluxo, está seguindo junto com o mundo, ele está sendo guiado pelo maligno. Infelizmente, ele está sendo levado a essas práticas de coisas erradas. Romanos 12, vamos ler aqui. Romanos 12, versículo 2. Um alerta para nós, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós somos aqui instruídos a não nos conformarmos com este mundo. E nós que trabalhamos principalmente com jovens, mas aí se encaixa qualquer pessoa, e não só pessoas da igreja também, a gente vê que esse mundo, hoje há um conflito muito grande entre os valores da igreja, os valores do mundo e até os próprios valores do mundo. Hoje, 1 mais 1 é 2. Amanhã, pode ser que 1 mais 1 alguém vai aparecer e falar que é 3. Aí no outro dia aparece lá um influenciador digital e fala, 1 mais 1 é 0, e todo mundo vai seguir, não, 1 mais 1 é 0 agora, então vamos seguir que 1 mais 1 é 0. Então a gente vê, principalmente nos jovens, como eu disse, e não só jovens da igreja, que eles têm um conflito muito grande de valores, eles não sabem mais o que é certo, o que é errado, as coisas estão muito líquidas, elas estão mudando muito rápido e gera essa confusão na mente de quem não tem o seu firmamento na palavra de Deus, porque a gente sabe que a palavra nunca muda. O mundo está mudando toda hora para gerar essa confusão, mas aquele que ele está firmado na palavra, ele sabe que a verdade é a mesma, desde sempre a verdade é a mesma. Então, quando a pessoa está andando segundo o curso deste mundo, ela tá passando por essas situações, ela está sendo guiada para onde a massa está indo junto. Aí você vai me falar, Mateus, mas é difícil. Como é que eu vou ser aceito lá no meio dos meus amigos? Como é que eu vou ser aceito no meio dos meus colegas? Se está todo mundo fazendo, por que eu não posso fazer? Todo mundo me questiona, você não vai fazer? Não, está todo mundo fazendo. Por que você é tão quadrado? Às vezes chega essas perguntas para a gente, por que você é tão quadrado? Por que você não faz também isso aqui que está todo mundo fazendo? É tão normal? Virou normal? E tem uma palavra muito boa, João 15, 19, do próprio Jesus. Você pode dizer, poxa, não é fácil eu ser diferente, não é fácil eu me manter cristão o tempo inteiro, você pode dizer. Jesus vai dizer, o próprio Jesus, João 15, 19. Vou ler o 18 primeiro, 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Em algumas outras versões vai dizer, por isso que o mundo vos odeia. Então o próprio Jesus já deixou bem claro, você não é do mundo, meu filho, você não é deste mundo. Eles vão te odiar porque você está fazendo errado? Com certeza, mas saiba que eles me odiaram primeiro também. E olha que Jesus só fez coisas boas e eles odiaram ele do mesmo jeito. Imagina nós, que escolhemos viver uma vida pautada na palavra. O mundo vai nos odiar. Não é fácil. Não existe um evangelho de buquê de flores. Jesus ele vai falar, ele não fala, tome o seu buquê de flores e me siga. Jesus vai falar, tome a minha cruz e me siga, tome a sua cruz e me siga. Então o evangelho é renúncia. O evangelho é transformação. E uma coisa que quando eu estava estudando a lição, um exemplo que Deus ministrou comigo, que eu gostei muito, foi o seguinte. Imagina, vou fazer aqui um círculo, esse círculo grande aqui. Este círculo grande, imagina que é o mundo. E a Bíblia está aqui no meio. O círculo grandão,
você pode ver que a Bíblia aqui ela não vai ocupar todo esse espaço em volta. Você pode esticar a Bíblia, você pode fazer o que tentar quiser. Você não vai conseguir preencher essa forma aqui que eu desenhei no ar com a Bíblia. Por quê? Porque você não pode tentar adaptar a Bíblia para o mundo. Não está certo, não é assim que se faz. Agora pega o contrário, pega a Bíblia como se fosse a forma. E aqui em volta está ainda o mundo. Se você tentar encaixar o mundo aqui dentro da Bíblia, não vai caber porque o espaço é menor. E o que eu quero dizer com isso? Apare, corta fora aquilo que não está na palavra. Não é porque o mundo lá fora está todo mundo fazendo que a sua Bíblia está dizendo que pode. Então, nós temos que ter essa consciência. E às vezes nem precisa estar na palavra, às vezes o Espírito Santo está tocando no seu coração alguma coisa que não está certa, você pode estar resistindo, mas é o Espírito Santo tocando no seu coração que não está certo. Talvez nem está na Bíblia. Mas o Espírito Santo falou com você que não está se agradando de algo. Então, cabe a nós. Nós não podemos tentar trazer os costumes do mundo para dentro da nossa vida, não. Nós temos que fazer o oposto, temos que cortar, lapidar tudo aquilo que não se encaixa na palavra e tomar aquilo que se encaixa para as nossas vidas. Então, seguindo aqui, o nosso ponto 2.2 vai dizer o seguinte, aí do versículo, né, 2.2, em que no outro tempo andastes, aí lá na segunda parte ele vai dizer, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o que isso aqui quer significar para nós? Ele indica que os agentes do mal, eles têm poder para influenciar sobre a vida daqueles que estão vivendo essa vida dissoluta, essa vida de pecado. Quantas vezes você talvez já não ouviu uma história de uma pessoa que comete alguma coisa e depois vai falar, nossa, eu nem lembro que eu fiz isso, sério que eu fiz tal coisa? A pessoa parece que ela perdeu o controle dela mesma. Então, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que o príncipe da potestade do ar, ele tem essa capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Para não ficar apenas nas minhas palavras, 2 Coríntios 4:4 vai dizer o seguinte, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a gente vai ver aqui que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha a capacidade do diabo de fazer com os incrédulos, de cegar, deles não serem capazes de enxergar a luz do Evangelho da glória de Cristo. Olha que triste, uma pessoa cega, uma pessoa que não consegue enxergar, está sendo totalmente domada pelo diabo, pelo inimigo, para continuar na mesma vida que ela tem vivido. Mas aí talvez você pergunta, o diabo ele pode influenciar, ele pode controlar um cristão genuíno, um cristão verdadeiro? A resposta para isso é não. Ele não é capaz de tocar nem tocar na sua vida ele consegue sem a permissão de Deus. Então, muito menos controlar aquilo que você vai fazer. Você tem as suas escolhas. Mas, uma coisa é importante nós lembrarmos. Ainda em Efésios, mas em Efésios 6, 16 e 17, eu não vou ler aqui, você lê em casa, mas vai falar sobre a armadura. Então, vai ter duas partes da armadura aqui que eu acho importante mencionar, que são o escudo da fé e o capacete da salvação. A gente vai ver que o inimigo ele não pode te controlar, não pode mandar você fazer alguma coisa. Você que tem as suas decisões próprias. Só que ele é capaz de lançar sugestões, lançar, como a Bíblia vai chamar, de as setas. E o que seria isso? Talvez pode ser aquele pensamento que do nada aparece na sua mente. Você, mas por que eu estou pensando isso aqui? Meu Deus, eu estou lendo a Bíblia todo dia, eu estou jejuando, subindo um monte. Como é que esse pensamento surge do nada na minha cabeça? É uma seta do maligno. E cabe a você, se você vai continuar com esse pensamento, você vai deixar aí esse pensamento amadurecer, até virar um pecado, ou se você vai cortar ele ali pela raiz. Que com o escudo da fé, lá em Efésios 6, vai dizer que nós vamos apagar esses dardos do maligno e o capacete da salvação vai estar protegendo a nossa mente.
que hoje é o maior campo de batalha de todas as pessoas, é a mente, porque é só você ali na sua mente. Então, se você não tiver com suas convicções fortes, está ali batalhando a sua carne contra o espírito. E se você não estiver firmado na palavra verdadeiramente, o seu espírito ele vai perder, ele não vai estar forte, e a sua carne vai falar mais alto quando vier essas setas do maligno. Então, que nós estejamos atentos com relação a isso também, que nós não deixemos. Teve eu esqueci quem foi a pessoa que falou essa frase, mas é uma frase muito impactante, que ela diz que eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Então, você talvez não possa impedir que um pensamento mal vai surgir de repente na sua mente, mas você pode impedir que esse pensamento ele crie raiz ali e se propague para todo o seu corpo até virar um pecado de fato consumado. Então, que nós estejamos atentos com relação a isso. E o nosso ponto 2.3 vai dizer: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, nós vamos ver desde lá do princípio, depois que o homem ele é expulso do Jardim do Éden, que a humanidade só tem feito coisas más, ela tem buscado fazer coisas más. Parece que o próprio ser humano ele tem uma raiz má dentro dele mesmo, que ele vai cometer os erros, os pecados que ele quiser. Um versículo que vai mostrar muito bem isso, convido os amados a lerem aí também comigo, Gênesis 6, 5. Gênesis 6, 5 vai dizer: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A maldade do homem se multiplicou sobre a terra. Então toda a humanidade, ali depois de sair do Jardim do Éden, se tornou má. Tanto que depois a gente vai ver que só Noé e a família escaparam do dilúvio, porque o resto tudo estava contaminado. E se a gente voltar um pouquinho mais, em Gênesis 4, quando Caim e Abel vão trazer a oferta deles para Deus, onde Deus vai se atentar mais à oferta de Abel do que a de Caim, Deus vai falar o seguinte para Caim, Gênesis 4, versículo 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E a parte que eu quero chamar a atenção é essa agora. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, o próprio Deus, ele vai se referir aqui ao pecado, até parecendo um próprio predador, que o pecado ele está ali na porta, e o pecado ele te deseja, o pecado ele quer te consumir, mas cabe a você tem a escolha, tanto que o próprio Deus vai falar, e sobre ele dominarás, e quando ele diz sobre ele dominarás você Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito, mas se você fizer o mal, o pecado ele está ali na porta te esperando para te pegar, para te consumir, mas você tem a capacidade de dominar sobre esse pecado. Você deve dominar o pecado, não o pecado te dominar. Então nós temos que estar atentos que o pecado ele tá na porta, ele está a um passo de distância de ser cometido. Mas cabe a mim, cabe a você dominarmos sobre o pecado, termos a força que vem de Cristo, não vem de nós mesmos, porque se a gente tentar fazer pela força do nosso próprio braço, nós vamos pecar, não tem jeito. Mas se firmarmos a nossa fé em Cristo, nós vamos ser capazes de dominar sobre este pecado que ronda a nossa porta, né? O pecado jaz à porta, o pecado que está em qualquer lugar hoje, o pecado está à disposição de todo mundo. Então nós temos que estarmos atentos com relação a isso. E éramos filhos da ira por causa disso, por causa dessa vida que vivíamos. Entretanto, aprouve o Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então, amados, nesse primeiro ponto, nós vimos a respeito de como era a nossa condição anterior. E eu gostaria de acrescentar um tópico aqui a mais, que a nossa lição não trouxe, mas que eu acho que é muito importante, que talvez você pode ser questionado a respeito do seguinte. Uma pessoa pode chegar para você e falar, mas eu estou na igreja desde sempre, Mateus. Eu cresci na igreja, eu não vivi essa vida de pecado, essa vida do mundo, nunca me desviei. Eu preciso tanto também de Jesus, igual essas outras pessoas aí, eu não tenho esse monte de pecado para ser apagado.
esse monte de pecado para ser perdoado, igual a pessoa que vem do mundo tem. Ou a pessoa pode dizer, mas fulano é tão bom, faz o bem para todo mundo, ele só não vai na igreja, ele só não aceitou Jesus, mas é excelente pessoa. Tem uma coisa que nós chamamos na teologia de pecado original. E o que seria esse pecado original? Nós usamos a declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil. Então, lá no capítulo 9, especificamente da declaração de fé, vai ter 2 pontos que vão dizer a respeito da queda de Adão e sobre o pecado original em si. E o que seria esse pecado original? É o pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden, a desobediência contra Deus. Essa desobediência, ela trouxe problemas para toda a humanidade depois daí. E até onde eu sei, eu e você, todos nós, somos descendentes de Adão. Eu estava conversando com o nosso pastor Elenilton, eu gosto de conversar com ele a respeito desses temas. Uma coisa que ele comentou comigo, chamou muito a atenção, é que 4 coisas que veio lá de Adão são repassadas para toda a humanidade, que foi o pecado, esse pecado original, a culpa desse pecado, a natureza de Adão, que é passada para os homens, tanto que a gente vai ver o homem fazendo tantas coisas más, como a gente viu lá em Gênesis 6, que tudo que o homem fazia era mal, então essa raiz de maldade está dentro do homem, e a cultura de Adão, que a gente também vai ver a cultura totalmente pervertida de todas as civilizações que já passaram pela Terra, sempre tiveram esse tipo de comportamento. Então essas 4 coisas têm sido repassadas ao decorrer de toda a humanidade. Então Jesus Cristo também veio para isso, também veio para pagar esta conta que eu e você devíamos, que mesmo que você não praticava nenhum pecado no passado, mas esse aí já estava na sua conta desde sempre. Então Jesus Cristo veio para também morrer em favor disso, para que nós pudéssemos mais uma vez sermos unidos novamente com Deus. Então agora nós vamos falar sobre a graça. O que é a graça? Antes vivíamos nesta total desordem, vivíamos nessa vida totalmente fadada à morte, mas veio a graça. A graça nos vivificou. E é isso que o ponto 2 vai dizer. Vivificados pela graça. E a introdução desse tópico vai dizer: por ato de bondade e misericórdia, nós, ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. E o primeiro ponto diz: alcançados pela misericórdia e pelo divino amor. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, no versículo 4, em Efésios 2:4 que nós lemos: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então nós vamos ver que Deus, ele não é apenas misericordioso. O apóstolo Paulo vai além, ele vai dizer que Deus é riquíssimo em misericórdia. Então esse ato de amor de Deus foi muito antes de eu e você escolhermos amarmos a Deus. Tanto que o apóstolo Paulo ele vai dizer que estando vós ainda mortos nos seus pecados, nós ainda estávamos mortos no pecado, ainda estávamos de costas para Deus, quando Deus nos amou primeiro. E provavelmente você deve ter pensado aí, nesse versículo aqui que eu acabei de pensar, João 3,16, que é o versículo que mostra talvez o maior amor de Cristo, que declara muito bem isso, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então olha que amor foi esse de Deus, meus amados, aonde Deus, antes mesmo de nós pensarmos um dia em querer esse Deus, ele já tinha enviado o Filho dele para morrer por cada um de nós, mesmo nós não merecermos. Imagina só, né? Que amor é esse? Eu não consigo imaginar. E esse amor você não vai encontrar na terra jamais. Um amor que abre mão de tudo, um amor que dá o próprio Filho para morrer por você, morrer por mim, aonde nós nem queríamos saber de Deus no passado. E olha o que ele fez por nós. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: riquíssimo em misericórdia, um Deus muito misericordioso. Mas é claro que também não podemos, extrapolar dessa misericórdia, ficarmos na prática das coisas erradas, Aí não, aí já estamos incorrendo em perigo. Deus ele é misericordioso, tem toda essa misericórdia,
quando estamos ainda vivendo essa fase, essa transição, essa fase ainda onde não sabemos do certo e o errado, mas depois que nós já estamos convictos da nossa fé, nós temos então que viver uma vida digna, uma vida correta com Deus. Então, mas mesmo assim, Deus ele é misericordioso para todos aqueles que o buscam e todos aqueles que nem o buscam, até os indignos, aqueles que nós um dia fomos, ele também amou todos nós. Então, Deus vai se mostrar riquíssimo em misericórdia, que vai ser muito amor com que nos amou. E um outro versículo também que mostra esse amor, 1 João 4:9, peço que você acompanhe comigo aí também. 1 João 4:9, e vai dizer o seguinte, até o 10 também: nisto se manifestou a caridade de Deus, ou o amor de Deus, para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, nós não amamos Deus primeiro. Deus nos amou primeiro e mandou o seu Filho para morrer, para ser propiciação, para ser sacrificado em favor dos nossos pecados. Então, amados, que nós tenhamos sabedoria de utilizarmos este amor de Deus, essa nova vida que Ele nos deu, essa nova chance, e nós possamos aproveitá-la 100% na presença de Deus, e que não venha ser em vão todo esse trabalho, todo esse sacrifício que Deus fez do próprio Filho dele morrer, que nós não venhamos virar as costas para isso, mas que venhamos saber, dar valor a esse sacrifício que por nós foi feito, esse grande amor que um dia foi feito por todos nós. Então, seguindo, nós falamos aqui alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, e o nosso segundo ponto vai ser vivificados por sua graça. Então, o que vai ser esse vivificado pela sua graça? Então, como nós vemos, o apóstolo Paulo ele vai até enfatizar no versículo 5, que estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então, nós não éramos dignos de sermos vivificados novamente. Por que vivificados? Porque andávamos mortos. Estávamos vivos, mas éramos mortos espiritualmente. Andávamos mortos espiritualmente. Por isso que ele vai dizer, vivificados juntamente com Cristo. E essa frase, ela vai significar que nós nascemos de novo. Nós que um dia estávamos vivos, achávamos que estávamos vivos, passamos a viver de verdade juntamente com Cristo Jesus. Lá em João 3:3, vai dizer o seguinte, palavras do próprio Jesus. João 3:3, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é necessário que eu e você venhamos a viver de novo, venhamos ser vivificados juntamente com Cristo, venhamos ter esta nova vida que Deus nos proporciona a partir de Jesus Cristo. Por isso que essa graça ela vai permitir isso, que mais uma vez nós venhamos a ser salvos, que nós venhamos a ter uma vida de verdade. E no ponto 3, ele vai dizer, exaltados por sua graça. Então, o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, é interessante nós observarmos aqui que nós não apenas vivemos de novo, não, nós agora ganhamos a possibilidade de assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha que privilégio. Além de estar morto, recebemos a vida e agora, além da vida, recebemos a salvação, recebemos a oportunidade de juntos estarmos nos lugares celestiais na volta de Cristo Jesus. Então, é um pacote excelente. Vem tudo isso dentro de um pacote só. Então, nós ganhamos essa possibilidade de estar nos lugares celestiais. É interessante a gente destacar aqui os termos que o Paulo vai usar, porque a todo momento, se vocês prestaram bem atenção no que ele diz, ele sempre vai estar falando de Cristo, vai estar falando de Jesus,
Igual eu vou ler aqui algumas das passagens que nós lemos aqui, que ele fala isso. Vivificou juntamente com Cristo, ressuscitou juntamente com ele aqui é Cristo, assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, olha aí a necessidade de Cristo. Cristo, ele é necessário, não adianta, você não vai conseguir nada pela sua própria força. Tudo isso aqui é viver de novo, assentar nos lugares celestiais, tudo isso é só possível através de Jesus. Que aí eu volto naquilo que eu disse anteriormente. Mas é uma pessoa tão boa, é uma pessoa que só faz o bem, mas precisa de Cristo. Tudo isso aqui a gente só faz através de Cristo. João 14,6, as próprias palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe caminho que não passe por Jesus. Se alguém te apresentar outro caminho de chegar a Deus, de chegar ao céu, corre que está errado. O único caminho é Jesus, ponto final. Tanto que as nossas orações terminam como? Em nome de Jesus, amém. Do Senhor Jesus, através dele, ele é o único caminho que nós podemos chegar novamente a Deus. Que tanto que ele veio e foi sacrificado para que por ele fôssemos vivificados mais uma vez. Então, olha a importância de Jesus, olha a necessidade de Jesus nas nossas vidas. Então, desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Então, conforme tudo que eu li aqui, nada disso era merecido. Eu não merecia, você não merecia, nenhum de nós jamais merecemos tal amor, tamanho amor. Mas mesmo assim, Deus se mostrou misericordioso e deu mais uma chance para cada um de nós para estarmos mais uma vez na presença dele. E nosso último ponto, nosso último tópico, o tópico 3, que vai falar exatamente sobre a salvação, ela não vem das obras. Então, conforme eu já falei anteriormente, ninguém vai conseguir fazer nada pela própria força. Você não vai chegar no céu escalando até o céu, não. Nada, as nossas obras não podem comprar a nossa entrada para o céu. Nada disso. O único caminho é Jesus para sermos salvos. Mas você vai dizer, então para que servem as obras? Calma aí que a gente vai chegar lá. Então, o nosso primeiro ponto vai dizer o seguinte. A introdução do ponto 3, em Efésios 2, de 8 a 10, Paulo vai revelar que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Versículo 8, a parte A do versículo. Então, a graça como meio de salvação. Então, a palavra graça, ela também vai vir do grego se chama charis, e significa favor imerecido. Romanos 3, 24, vai tratar muito bem a respeito disso. Romanos 3, 24. Aí, o versículo 23 também é importante, só para reafirmar tudo que eu já falei, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem um sequer que salva. Todo mundo pecou, todo mundo está errado. Todo mundo precisa de Cristo. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então todo mundo pecou, todo mundo estava errado, todo mundo caminhava a passos largos à perdição, mas foram justificados gratuitamente, de graça. Você não precisou fazer nenhum esforço para que a graça de Deus te alcançasse. Você não precisou pagar nada, você não precisou enfrentar nenhuma fila, você não precisou de nada. Automaticamente, quando você nasceu, a graça já estava disponível para você, já estava pronta para você só aceitar. Você só tinha que aceitar essa graça de Deus. A única coisa que nos compete é isso, aceitar a graça de Deus. Então vai mostrar que é uma iniciativa que não partiu de nenhum de nós. A iniciativa partiu de Deus. Ele ofereceu gratuitamente essa graça. Mas, conforme eu já falei, a graça ela é dada de graça. Qualquer um tem acesso a essa graça. Mas é necessário escolher. É necessário escolher se você quer essa graça ou não. O próprio Jesus vai falar, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele. Então, é necessário. A única coisa que você tem que fazer é aceitar. Você não precisa fazer mais nada, só aceitar a graça que Deus está te proporcionando. Aonde mais podemos firmar isso? João 7, 17.
Palavras do próprio Jesus também, quando ele estava na sinagoga. Jesus ele vai entrar no templo, aí eles vão questionar ele de várias coisas. Aí no versículo, João 7, no versículo 17, vai dizer o seguinte, vou ler o 16, só para dar um contexto. Jesus respondeu àqueles que estavam questionando ele e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O interessante é Jesus fala, se alguém quiser fazer a vontade dele, o dele aqui é a vontade daquele que enviou Jesus, que é a vontade de Deus. Se a pessoa quiser fazer a vontade de Deus, excelente, ela vai provar aquilo que Deus tem para ela. Mas se ela não quiser, é uma escolha dela. Ninguém é obrigado, Jesus não vai pegar ninguém à força e arrastar para o céu, não. Isso aí já compete a mim e a você. Nós temos que tomar essa decisão, se vamos aceitar ou não essa graça de Deus. Eu convido você a aceitar, porque é muito melhor do que viver nessa vida que nós já citamos aqui, em todos esses problemas do passado, que a gente sabe que o final do pecado é a morte, mas Deus dá a vida eterna. Através de Jesus, nós conseguimos a vida eterna. Então, como eu falei, nós podemos resistir a essa graça, mas não devemos resistir a essa graça. Devemos buscar ao Senhor, devemos aceitar essa graça que nos é oferecida. Então, e essa salvação, o que vai ser a salvação? É o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, a restituição do homem à comunhão com Deus e é uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. Então você está sendo arrancado daquele mundo de trevas que vivia anteriormente, uma vida que você só iria morrer, só iria quebrar a cara, só iria ter problemas. Deus te arranca desse mundo, te dá uma nova vida e ainda te concede a oportunidade de ter a vida eterna juntamente com Cristo. Então, 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19, também vai falar sobre isso. Segunda Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Mais uma vez, a atitude veio de Deus. Deus nos reconciliou com Ele mesmo através de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Mais uma vez, mostrando que partiu de Deus. Essa reconciliação não partiu de nós, partiu de Deus. E nós só temos que aceitar essa graça que nos é oferecida, essa graça que nos é ofertada sem custo algum. Basta apenas aceitar essa graça que o Senhor nos oferece. E agora, o último ponto, as obras como evidência da salvação. Então, para que vão servir as nossas boas obras? Para que elas servem, se você não pode ser salvo só por fazer coisas boas? Vamos ver aqui. Paulo, ele vai falar o seguinte, versículo 8, Efésios 2, versículo 8, o 9 e o 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo, ele vai afirmar aqui, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém chegue e fale, Senhor, tenho passagem aí livre, porque eu fiz e aconteci, fiz tudo certo, fiz todas as boas obras que era possível fazer, ajudei a velhinha a atravessar a rua, ajudei meu irmão que estava precisando, fiz tudo. Só não vivi uma vida certa, correta nos preceitos de Deus, mas eu fiz tudo, fiz todas as obras, me dá o passe livre aí para me passar. E o que a gente vai ver lá em Mateus 7, 21 e 23? Que vão chegar aqueles que vão dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, e o que vai ser dito? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, a gente vai ver que as obras, elas não servem para garantir ninguém no céu, não. As obras, elas não têm essa finalidade.
Você não vai conseguir chegar ao céu apenas sendo uma pessoa boa, apenas praticando coisas boas. Não, você precisa de Jesus também. É necessário para que você seja liberto de tudo isso aqui que eu já mencionei anteriormente. E se talvez você não pecou tanto assim, você acha que não pecou tanto, mas ainda tem aquele pecado original lá que também é necessário ser tirado de nós, que é só através de Jesus pode ser tirado. Mas então, para que vai servir as obras? Então, a nossa revista vai dar uma visão aqui muito boa sobre isso. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Aí eu já estou aqui aberto em 2 Coríntios 5, versículo 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se anteriormente, conforme o Paulo vai dizer aqui, a gente fazia todas essas coisas erradas, essas coisas velhas se passaram. Agora nós temos uma nova vida, então a gente não anda mais fazendo aquelas coisas erradas. E o que a gente anda fazendo agora que fomos vivificados novamente? Então, por isso, se antes nós cometíamos o pecado, os erros, agora nós fazemos boas obras, como uma evidência da nossa transformação. Para isso que servem as boas obras. Você está demonstrando que verdadeiramente você foi transformado. É para isso que nós fazemos o bem. Não fazemos o bem querendo alguma coisa em troca, não fazemos as coisas boas querendo ir para o céu, não. Fazemos isso porque se antes a gente só fazia coisa errada, agora a gente só quer fazer as coisas certas. Agora a gente quer viver uma nova vida. Essa nova vida que nós temos é para isso. Tanto que lá no versículo 10, Paulo vai dizer: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então todos nós somos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Deus já tinha preparado essas boas obras para nós fazermos, essas boas obras para nós andarmos nelas. Mas como vivíamos essa vida do pecado, nós não praticávamos ela. Mas agora que fomos vivificados novamente, agora nós estamos andando, fazendo aquilo que deveríamos fazer desde o início, essas boas obras. As obras para ajudar o próximo, as obras, infinitas boas obras que você pode pensar aí. Essas boas obras nós fazemos como evidência da nossa transformação, dessa nossa vivificação. Então, para nós concluirmos aqui um resumo de tudo que nós falamos, que a nossa revista vai trazer, vai dizer o seguinte: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Então, essa era a nossa situação anterior. Éramos considerados filhos da ira. E a única coisa que nos cabia era a perdição eterna. Todos nós estávamos cegos dos nossos próprios pecados, andávamos como ovelhas desgarradas, não queríamos saber do que era certo. Era o que nós vivíamos antes. Mas por ato do amor divino, um amor que eu não fiz por merecer, você não fez por merecer, um amor que partiu de Deus. Por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. O Senhor nos adotou como filhos dele, para também termos acesso a esses benefícios que Jesus trouxe para todos nós ali na cruz. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente de nossas obras. Então, você não ganhou essa graça, essa salvação, porque eu não ganhei porque eu só faço coisas boas, não ganhei porque eu sou bonitinho, não ganhei por nada disso. Se fosse para merecer, nenhum de nós iríamos merecer nada. Mas nós ganhamos por causa do amor de Deus, independente de quem éramos, independente do que fazíamos, do que fazemos, todos nós ganhamos essa oportunidade. E a partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Aí, encerrar com este versículo, Mateus 5,16, que é um versículo que eu creio que todo cristão deve basear a sua vida nesse versículo. Mateus 5,16, que vai dizer o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, amados, que a minha vida, a sua vida, seja uma vida que reflita essa graça que nos foi dada, que reflita esse amor de Deus,
para que todos os homens ao nosso redor também venham enxergar essa obra que Deus fez na sua vida, que Ele também enxergue e Ele queira essa obra na vida dele. Porque é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes você não precisa nem abrir a sua boca, apenas conforme diz aqui, o próprio Jesus vai falar, para aqueles que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que eles não vejam as suas obras e falam, mas aquele ali é crente? Diz que é crente, está fazendo aquilo, não. Mas que eles vejam as suas boas obras e falam, aquele ali é crente de verdade, aquele ali glorifica a Deus com o que ele faz. Que as nossas vidas sejam isso, conforme eu orei no início, que a nossa vida seja a Bíblia que o mundo não lê, que nós possamos refletir essa glória de Deus, para que todos ao nosso redor venham ser de igual forma alcançados, da mesma forma que nós um dia fomos alcançados por este grande amor. Que Deus abençoe a todos.